A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Parac. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, trabalho há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças e esse é o nosso curso Sinais de Crises Emocionais em Crianças. Nós estamos no módulo 2, se você não assistiu, assista o módulo 1. Lembrando, no final da aula do módulo 1 tem uma senha, você vai enviar essa senha para receber o teu e-book gratuitamente. E essa aula 2, 3 e 4, nós vamos ter 3 senhas que você vai enviar para receber o teu certificado. Então não perca a primeira aula, assista a primeira aula, não desista desse curso, vá até o final, nós queremos abençoar a tua vida através do conhecimento. Lembrando, não se inscreveu no canal, se inscreva, no final deixa o comentário, diga o quanto essa aula abençoou a tua vida, deixa o teu gostei ou não gostei, tudo isso vai nos ajudar a abençoar outras vidas e tornar nosso canal mais relevante. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho como as crises emocionais podem afetar as crianças. Então é muito importante, já falamos um pouquinho na aula 1, tivemos uma introdução sobre o quanto é importante identificar sinais de crises emocionais em crianças e agora nós vamos aprender um pouquinho como essas crises emocionais podem afetar a sua criança. Talvez você está tendo uma criança dentro do Ministério Infantil, está observando algum comportamento não comum nessa criança e você agora vai começar a olhar diferente e vai ver que essa criança pode estar passando por uma crise emocional. Então, pastor, como é que as crises emocionais podem afetar as nossas crianças? Elas podem afetar as crianças em diversos aspectos. Mas o mais importante, ela pode afetar a tua criança através do aspecto do relacionamento e na aprendizagem. Então, muitas vezes, uma criança em crise emocional, ela vai ser afetada nos seus relacionamentos, tanto dentro da família, como com as crianças do Ministério Infantil, ou com os amiguinhos da escola, e você vai observar também uma queda na aprendizagem dessa criança. Então, é uma criança que vai estar muito distraída, as notas vão cair muito, você vai ver a dificuldade de concentração. Muitas vezes você está falando com a criança e ela parece estar distante. Então, as crises emocionais podem afetar em duas áreas bem expressivas nas crianças: nos relacionamentos e na sua aprendizagem. Então, pode afetar. O sintoma disso, pastor, qual é o sintoma que essa criança que está em crise emocional pode apresentar? Ela pode apresentar sintomas emocionais, então grandes períodos de tristeza, inquietação, ansiedade. Então você vai ver muitos sinais emocionais. Então elas podem apresentar sintomas na área emocional, pode apresentar sintomas na área comportamental. Então, aquela criança que conversa, que ri, está brincando, de repente ela está quieta, ela está isolada, distante. Aquela criança que sempre foi amável, sempre foi doce, de repente está agressiva com as outras crianças, ou agressiva com os pais, com os educadores, com os professores. Você vai reparar que ela teve uma mudança de comportamento muito grande. Isso pode ser sinal de uma crise emocional que está afetando no comportamento. E ela vai ter sintomas físicos. Então, dor de cabeça, barriga, muitas vezes dor de barriga, você vai perceber às vezes dores do nada, que a criança está lá com dor e não sabe de onde veio, pode ser dores relacionadas a problemas emocionais. Então, você vai ver sintomas físicos também. Então, a criança que ela está em crise emocional pode afetar o relacionamento dessa criança e a aprendizagem. Ela pode apresentar para você sintomas tanto emocional, como comportamental, como físico. Então, isso é importante. O mais importante disso não é só conhecer, mas conseguir identificar que essa criança está numa crise emocional. Então, o importante de todo esse curso é dizer para você, professor, que existem sinais que são pedidos de socorro. Existem sinais que a criança vai apresentar que vão dizer para você: olha, eu não estou bem, eu preciso de acolhimento, eu preciso de alguém próximo de mim,
eu preciso de alguém que me ouça, eu preciso de alguém que me ajude a lidar com as minhas emoções. Então, o importante em tudo isso é você, meu irmão, você, minha irmã, se dispor a ajudar essa criança. Então, esse curso que você está fazendo, ele é muito importante porque vai te dar ferramenta para ajudar essas crianças. Mas eu quero te lembrar que esse curso é apenas um curso introdutório. E se você está sendo movida por Deus, Deus está movendo a tua vida a se dedicar a fazer o amparo emocional das crianças. Pastor, eu digo para você, pastor Rogério, com mais de 20 anos no Ministério Infantil, chegou um momento na minha vida que eu disse, eu preciso me aprofundar no conhecimento emocional para ajudar minhas crianças. E talvez Deus está falando com você, você está sentindo isso. Pastor, eu preciso também me aprofundar nessa área. É por isso que nós vamos abrir a inscrição para o curso de especialização no aconselhamento pastoral de crianças. Você quer fazer diferença na vida das suas crianças, quer fazer um curso que vai te dar ferramentas para trabalhar a área emocional com as crianças? Então se inscreva no curso de especialização no aconselhamento pastoral de crianças. Pastor, o que eu vou aprender? Nesse curso você vai aprender a importância de pessoas preparadas para aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil. Então você vai aprender o quanto é importante pessoas que saibam identificar, que saibam diante de uma situação. Você que vai trabalhar com aconselhamento pastoral, você vai pegar situações difíceis, como abuso sexual. E se você pegar uma situação dessa, qual é o procedimento? O que você vai fazer no aconselhamento e no pós-aconselhamento? Como é que é feito? Então você vai aprender a importância de pessoas preparadas para o aconselhamento pastoral de crianças no Ministério Infantil. No curso de especialização você vai aprender como transformar o departamento infantil da tua igreja no local de acolhimento. Então, como é que eu vou fazer o aconselhamento? Como é que eu vou fazer o acolhimento? Como é que eu vou tornar realmente o Ministério Infantil da minha igreja um local de acolhimento? Você vai aprender no curso de especialização também as qualidades do conselheiro de criança. Você vai aprender a fazer o atendimento para o aconselhamento. Então, o ambiente do aconselhamento, como tem de ser, o que eu posso expor, o que eu não posso expor, o que é confidencial, o que não é. Então, você vai aprender toda essa parte do aconselhamento, do ambiente do aconselhamento e, o mais importante, técnicas eficazes para aconselhamento pastoral de crianças. Então, nós vamos oferecer para você essa oportunidade de fazer o curso de especialização no aconselhamento pastoral de crianças e vai fazer diferença no teu ministério. Fez muita diferença no meu ministério, fez muita diferença na vida das crianças da Igreja da Criança em Campinas e vai fazer diferença na tua vida. Então, não perca a data, não perca o prazo para se inscrever no curso de aconselhamento pastoral para criança. Nós vamos ter uma promoção especial, um preço especial que vai abençoar a tua vida e a vida das suas crianças. Então é importante você identificar os sinais de crises emocionais nas crianças, tanto no comportamento como na aprendizagem, e fazer o acolhimento, realmente oferecer acolhimento a essas crianças. Pastor, como é que uma crise emocional de criança vai afetar essa minha criança? Ela vai afetar as tuas crianças em 3 núcleos muito importantes. Primeiro, no núcleo da família. Então, afeta muito no núcleo da família. Então, a família vai começar a viver situações difíceis que ela não vivia. Então, a criança em crise emocional no núcleo familiar, ela vai ter crises de ansiedade. Não sei se você já acompanhou, mas a criança de repente tem uma palpitação, começa a ter falta de ar, começa a desfalecer, algumas crianças até desmaiam, e tudo isso são crises de ansiedade. Então no núcleo familiar vão ter dificuldade, porque vão começar a viver essas crises de ansiedade nas crianças.
vão ter também quadros de depressão. Então, criança, passou, criança tem depressão? Sim, criança passa por quadro de depressão. Então, de repente, a família vai ver aquela criança isolada, vivendo um quadro de depressão, vai afetar a família, porque vai ter quadro de automutilação, pensamento suicida. Então, a família vai começar a viver essas situações. Então, as situações novas que a família não está preparada, elas vão sofrer com essas situações. É importante, isso vai afetar, primeiro, na rotina da família. Quantos pais nós já acompanhamos que a rotina da família mudou por completo por causa de uma criança que entrou em crises emocionais? Então, vai afetar completamente a rotina da família. Então, a família vai começar a sofrer com essa crise emocional das crianças. E o importante, meu irmão, o importante, minha irmã que está fazendo esse curso, muitas vezes a família não sabe o que fazer. Você vai ser aquele ponto de referência, você vai ser aquele ponto forte que nesse momento difícil vai aconselhar a família, vai orientar essa família, vai mostrar o caminho a seguir. Por quê, pastor? Porque você se preparou para isso. O Deus está te dando a oportunidade de estar preparado para isso. A família que está vivendo um momento de crise emocional com uma criança, com um adolescente, com um pré-adolescente, como é que ela vai reagir a essa situação? Primeira coisa, ela precisa ser empática. Nós precisamos ter empatia. Então, a família precisa ser empática, principalmente os irmãos que vão ter nessa família. Muitas vezes dizem, isso daí é frescura, isso daí não é nada. Não, nós precisamos entender que as dores emocionais, os problemas emocionais são reais. Lidar com a emoção é diferente de pessoa para pessoa. Então, quando você vê uma família passando por esse momento, qual é o primeiro conselho que você vai dar? Precisamos ser empáticos, precisamos entender a dor do outro. Outra coisa, incentive a família ao diálogo. Então, a família precisa sentar, conversar, saber o que está acontecendo. Muitas vezes, alguns momentos de crises emocionais são por traumas por abuso. Então, a criança vai ter dificuldade de falar o que aconteceu. Então, incentive a família ao diálogo, trabalhe o diálogo em família. Outra coisa importante, estreite o vínculo emocional da família com a criança. Então, incentive a família, o pai, a mãe, o tio, a tia, os irmãos, passar mais tempo com essa criança, olhar para essa criança de uma maneira diferente, procurar saber se ela está bem, qual é o momento que ela está vivendo, como é que ela está naquele dia. Então, esse estreitamento do vínculo é muito importante. Então, crises emocionais em crianças afetam muito a rotina da família, a estrutura da família, pode causar dificuldades no relacionamento dessa família, mas é importante empatia, é importante olhar para essa criança de uma maneira especial, oferecer o canal do diálogo aberto para que nós possamos ajudar essa família. Então, pode afetar muito no relacionamento familiar. Crises emocionais em crianças podem afetar no relacionamento da escola, no ambiente escolar. Então, vai afetar no ambiente escolar. Pastor, como é que afeta as crises emocionais em crianças no ambiente escolar? A indisciplina. Então, muitas crianças, elas têm um comportamento alterado, então se tornam crianças indisciplinadas, respondem mal, não aceitam ordens. Então, quando observar situações de disciplina no ambiente escolar, é um sinal muito forte de crise emocional em criança. Pode causar apatia. Então, aquela criança que estava envolvida em todos os trabalhos da escola, agora ela não quer mais fazer o trabalho, não quer fazer a lição. Dentro da sala de aula está sempre sonolenta, porque às vezes tem problema de sono. Então, pode tornar uma criança apática. Outra coisa, o rendimento escolar pode cair muito. Então, você vai ver que o rendimento escolar caiu. Tudo isso dentro do ambiente escolar, uma crise emocional pode afetar muito e é preciso estar preparado para ajudar essa criança. Como é que vamos ajudar essa criança no ambiente escolar? Primeira coisa, descobrir qual é a causa dessa crise emocional na criança. Pode ser causa de bullying, pode ser causa de rejeição, pode ser a troca de uma escola, a criança está num novo ambiente escolar, pode ser a falta dos amigos que ela tinha. Então, tudo isso pode causar
uma crise emocional em crianças. Então, identifique a causa, trate essa causa e o importante, dê suporte emocional para a criança. Converse na escola, então converse com a família para levar na escola. Olha, nós estamos vivendo um momento difícil em família e ele está passando um momento difícil, então ele precisa de um suporte emocional. Outra coisa, busque estratégias de acolhimento, estratégias de regulamento de emoções. Então, tudo isso é importante para ajudar a criança no ambiente escolar. Então, as crises emocionais podem afetar a criança na família, pode afetar no ambiente escolar e pode afetar nos seus relacionamentos interpessoal, na socialização. Então, as crises emocionais em criança podem afetar no relacionamento com outras crianças, na socialização dessa criança, o que pode provocar uma crise emocional em crianças na parte de social. Pode causar o isolamento, então aquela criança que não quer fazer amizade, não quer brincar com outras crianças, quer só estar dentro do quarto, dentro de casa, então ocasiona isolamento. Pode trazer agressividade, aquela criança que era muito amiga, é amigo de todos, agora está brigando com as outras crianças, está sendo agressivo com palavras, com atitudes. Então, tudo isso é sinal de uma crise emocional. Então, a criança está passando por um momento de crise emocional. O que pode acontecer? Porque ela pode estar vivendo isso? Pela dificuldade de fazer amizade. Então, muitas vezes a criança tem dificuldade de socialização. Outras vezes está relacionada à autoestima, então a criança se sente a menor de todas, sem capacidade de fazer amigo, não tem qualidade, então problemas na autoestima e também a falta de apoio realmente da família, o incentivo da família a criança se socializar. Então a criança pode sofrer na área social. O que nós precisamos fazer nisso? Oferecer à criança acolhimento, ensinar técnicas de socialização para essas crianças, se é no grupo infantil da igreja, incentivar a socialização das crianças, trazer atividades que vão incentivar o interrelacionamento das crianças e, por fim, muita empatia e diálogo, tudo isso para ajudar essas crianças que estão vivendo crises emocionais. Então, as crises emocionais podem afetar no relacionamento familiar, no relacionamento escolar e no relacionamento social das crianças. Quando eu perceber esses sinais de crises emocionais, eu preciso me aproximar, oferecer acolhimento, buscar a razão ou a causa daquela crise emocional e procurar tratá-la para que a criança possa se desenvolver e ter um relacionamento bom com as outras crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98 235 2607. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o teu comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula, dá o teu like, tudo isso é importante. Agora, lembrando, para você receber o seu certificado, você vai precisar anotar 3 senhas, da aula 2, 3 e 4. Então, vai a senha da aula 2 para o certificado. Então, senha da aula 2 para o certificado. A empatia é o segredo do acolhimento. Senha da aula 2 para receber o certificado. A empatia é o segredo para o acolhimento. Você anota essa senha no seu caderno, anota a senha 2, 3 e 4 e envia só no final, não envia agora. Você vai enviar em senha 2, 3 e 4 no final, dizendo: quero receber meu certificado, aqui estão as 3 senhas das aulas que eu assisti. Então nós queremos abençoar a tua vida. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Muito obrigado por ter você como aluno. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém.